Segundo Carl Jung, afogar-se em dor emocional é um apelo para despertar. Neste vídeo falaremos sobre o princípio espiritual que quebra o ciclo da dor emocional, segundo Carl Jung. Primeiro, o grito silencioso da dor. De tempos a tempos na vida, deparamos-nos com um sentimento de dor que nenhuma palavra consegue descrever, nenhuma lágrima consegue expressar plenamente. Esta dor não é apenas uma ferida deixada em nós por um acontecimento ou por uma pessoa. Ela é muito mais profunda, muito mais silenciosa. Segundo Carl Jung, a fonte deste tipo de dor emocional são, normalmente, as partes que foram empurradas para o nosso subconsciente, reprimidas e rejeitadas. Algures dentro de nós existe um eu que quer ser ouvido, mas é constantemente silenciado. Esse eu foi ignorado durante anos, escondido atrás de papéis e expectativas sociais. A cada emoção que silenciamos, uma sombra cresce dentro de nós. Cada reação que reprimimos transforma-se num grito, mas esse grito não se ouve do exterior, apenas ecoa dentro de nós. Na perspectiva de Jung, este grito silencioso é, na verdade, o pedido de ajuda da alma. Enquanto a pessoa ignora este chamamento, o ciclo repete-se. Magoa-se nos mesmos relacionamentos, fica com a mesma sensação de vazio e experimenta a mesma fadiga interior vezes sem conta. Porque a questão não são as situações que aparecem à superfície, mas um conflito espiritual à espera de ser resolvido no fundo. A dor não é aqui um castigo, mas um aviso. O subconsciente espicaça constantemente a pessoa para que esta se confronte e regresse à sua própria essência. Este cutucão manifesta-se ora como uma perda, ora como solidão, e ora como um vazio interior que ocorre sem motivo aparente. À medida que a pessoa tenta suprimir, esquecer e ignorar a dor para se livrar dela, esta, na verdade, fortalece o seu vínculo com ela, porque tudo o que é suprimido regressa mais forte com o tempo. Na psicologia de Jung, estas dores recorrentes são consideradas nós espirituais não resolvidos. Só podem ser resolvidos com consciência, coragem e uma viagem introvertida. O grito silencioso da dor é o ponto de partida desta viagem. Mesmo que nada mude no mundo exterior, quando uma pessoa ouve este grito e começa a transformar-se internamente, o ciclo é quebrado e a verdadeira cura torna-se possível. Joyce Tu, na sombra do subconsciente. A dor emocional não é apenas uma reação sentida à superfície, mas também um reflexo da energia acumulada nos corredores escuros do subconsciente. Carl Jung explicou estas profundezas com o conceito de sombra. A sombra é a soma de todos os sentimentos, pensamentos e impulsos que não são compatíveis com a identidade consciente do indivíduo, não são aceites pela sociedade ou pela família, e por isso são empurrados para o subconsciente. Por mais que a pessoa tente parecer boa, harmoniosa ou bem-sucedida, a sua sombra continua a viver com ela. E na maioria das vezes, a dor emocional é a expressão dessa sombra reprimida. Os acontecimentos momentâneos que parecem desencadear dor estão, na verdade, relacionados com uma parte de si escondida na sombra que se torna visível. Estes elementos escondidos na sombra do subconsciente não têm de ser diretamente maus ou perigosos. Pelo contrário, incluem frequentemente potenciais construtivos, como talentos reprimidos, raiva reprimida, a necessidade de amor ou criatividade não expressa. No entanto, quando o indivíduo não se atreve a confrontar estes aspectos, estas partes permanecem na obscuridade e, com o tempo, começam a perturbar o equilíbrio espiritual. A pessoa, sem saber, começa a identificar-se com a sua sombra, exibe comportamentos de autossabotagem, revive as mesmas relações dolorosas vezes sem conta e debate-se com um vazio interior. Esta situação transforma-se num ciclo interno que continua enquanto a sombra não for confrontada. No sistema psicológico de Jung, é imperativo que o indivíduo confronte a sua sombra para se desenvolver e alcançar a totalidade. Este processo de confrontação é perturbador porque a pessoa confronta aspectos de si própria que não quer ver. Muitos aspectos, como a raiva reprimida sob a máscara da bondade, o medo do abandono por detrás de relações dependentes e o sentimento de inutilidade subjacente
ao desejo de controlar os outros, vem ao de cima. No entanto, é precisamente neste ponto que se inicia a transformação. Confrontar a sombra, compreendê-la e aceitá-la são os alicerces do crescimento espiritual do indivíduo. Porque à medida que a sombra é reprimida, torna-se escura, e à medida que a aceite, torna-se parte do eu consciente. Na sombra do subconsciente, não só os lados obscuros do indivíduo, mas também as portas para a liberdade estão ocultas. Segundo Jung, a verdadeira liberdade é possível quando uma pessoa confronta não só os seus aspectos positivos, mas também todos os seus aspectos e os integra conscientemente. Portanto, encontrar a sombra não é uma ameaça, mas um convite espiritual. A pessoa que aceita este convite alcança uma profundidade para além da dor. Dentro da sombra não existe apenas medo, mas também as sementes do poder interior, do eu autêntico e do despertar espiritual. A dor emocional é um apelo para encontrar essa escuridão, e a sombra é o guia interior desse apelo. E esta orientação é o ponto de partida mais negro, mas mais valioso, da transformação que quebra o ciclo. 3. Coragem para confrontar. Sem chegar à raiz da dor emocional e estabelecer uma relação saudável com ela, a cura real não é possível. Na psicologia de Carl Jung, esta verdade encontra o seu lugar como coragem para confrontar. Confrontar não é apenas reconhecer ou perceber a dor, mas estar disposto a encará-la. Este processo exige ir além da zona de conforto, abandonar os reflexos de evitamento e supressão e ver-se desnudamente no espelho do subconsciente. Quando uma pessoa confronta a dor, está na verdade a confrontar-se a si própria, com os fardos do passado, os desejos que nega, as vulnerabilidades que não consegue aceitar e os aspectos que não reconhece. O confronto é uma ação psicológica e espiritual profunda que vai muito para além das abordagens de pensar positivo, sentir-se bem, frequentemente sugeridas no mundo moderno. Porque, de acordo com Jung, a cura começa não só por nutrir os nossos aspectos positivos, mas também por estabelecer um contato direto com a escuridão. Esta escuridão contém muitas emoções complexas, como o medo do abandono por traumas de infância, crenças de inutilidade, raiva reprimida ou o desejo de sucesso que não foi abraçado. Estes sentimentos, quando não são confrontados, prejudicam não só a paz interior, mas também as relações no mundo exterior. No entanto, confrontar estes sentimentos não significa dar-lhes vida, significa acabar com o seu efeito oculto sobre nós, porque cada sentimento reprimido joga o seu próprio jogo sombrio. Aquele que é aceite começa a dissolver-se. A coragem aqui não é apenas dar um passo apesar do medo. É também abraçar a fragilidade, abdicar das defesas mentais e estar pronto para ouvir os ensinamentos da dor. Quando Jung diz, quem não olha para o seu mundo interior está perdido no mundo exterior, chama a atenção para a natureza difícil, mas necessária, desta viagem interior. Uma pessoa não pode controlar os acontecimentos exteriores, mas pode recorrer ao seu mundo interior e confrontar as verdades aí ocultas. Nestes momentos de confronto, a pessoa percebe que a dor não é apenas destrutiva, mas também transformadora, porque cada confronto abre uma nova porta de consciência. Cada insight honesto quebra uma das correntes do passado. A coragem de confrontar muda o significado da dor. Deixa de ser um fardo, passando a ser um sinal. Quem segue este sinal passa a viver conscientemente. Já não atribui o que lhe acontece a fatores externos, pois reconheceu os seus recursos internos e ousou compreender-se. Nesta altura, o ciclo começa a quebrar. A pessoa já não responde às mesmas situações da mesma forma, pois ocorreu uma mudança no seu mundo interior. Como Jung ensinou, à medida que o indivíduo progride em direção à totalidade, deixa de lutar contra os seus aspectos fragmentados e abraça-os. A coragem de confrontar é o primeiro e mais honroso passo para esta integração. Tudo o que é necessário para lidar com a dor, compreendê-la e superá-la, é a expressão silenciosa, mas poderosa, desta coragem interior. 4. O nascimento do significado.
Um dos desejos mais profundos da alma humana é sentir que a dor que experimentou não foi em vão. É aqui que entra em jogo o significado. Segundo Carl Jung, a dor emocional não é apenas uma ruptura, mas também uma oportunidade que serve o nascimento do significado. No entanto, este significado não é descoberto nas explicações externas ou nos consolos oferecidos por outros. É descoberto no próprio mundo interior, na originalidade da própria experiência. O poder transformador da dor emerge na medida em que conseguimos ler a mensagem nela contida. Como Jung sublinha, não é o evento que acontece a uma pessoa, mas sim o que esse evento significa que é decisivo. Encontrar esse sentido só é possível através do questionamento silencioso que se segue ao confronto. Após confrontar a dor, a pessoa começa a questionar-se não só sobre o que aconteceu, mas também por que aconteceu. No entanto, esta questão "por quê" não serve para escavar o passado, mas para encontrar uma bússola interior que guiará o futuro. Jung define este processo como consciência significativa, porque a dor não oferece um vazio, mas sim um conteúdo que precisa de ser preenchido. Um amor perdido, na verdade, mostra o quão distante uma pessoa está de si própria. O medo do abandono pode mostrar o quão frágil é o sentido de autoestima de um indivíduo. Os fracassos repetidos podem mostrar como uma pessoa sabota o seu próprio potencial. A dor diz uma verdade na sua própria linguagem. O nascimento do significado começa com a aprendizagem dessa linguagem. Este despertar interior transforma a dor emocional de inimiga em mestra. Quando uma pessoa se apercebe dos padrões sistemáticos por detrás da dor, aprende a ouvi-la em vez de lutar contra ela. A questão já não é "por que estou a sofrer?", passa a ser "o que é que esta dor me está a tentar dizer?". E esta questão traz consigo uma nova compreensão a nível existencial. À medida que uma pessoa passa pela dor, começa a ver não só as suas feridas, mas também a sua própria história. Nesta altura, a experiência de vida evolui de uma tragédia para uma busca, um processo de crescimento. A dor já não enfraquece a pessoa, mas amadurece-a. Na abordagem de Jung, o significado não é apenas um elemento individual, mas também universal. Quando o significado da dor é descoberto, a pessoa não se aproxima apenas da sua própria integridade interior, também se liga ao destino comum de ser humano. Esta ligação alivia o sentimento de solidão, fortalece a resiliência interior e proporciona um centro espiritual. O nascimento do sentido não é simplesmente o fim do sofrimento, mas o lugar onde se encontra a própria orientação interior. Este novo significado não muda as feridas do passado, mas transforma a forma como as carregamos. A dor já não é um fardo, é uma direção, um sinal, uma porta para o renascimento. E cada pessoa que passa por essa porta já não é a mesma, pois deu sentido ao seu sofrimento e esse sentido transformou-a. Censuro, alquimia e transformação espiritual. Na psicologia de Carl Jung, a alquimia não é apenas um empreendimento histórico, é uma metáfora poderosa que representa os processos mais profundos da alma humana. Enquanto os alquimistas tentavam transformar o chumbo em ouro, procuravam, na verdade, uma transformação espiritual. Segundo Jung, tal como os alquimistas tentavam alcançar a pedra filosofal purificando as substâncias, os humanos podem transformar a matéria-prima dentro de si, a sua dor, as suas sombras e os seus desejos reprimidos, e alcançar a plenitude espiritual. A dor emocional é o ponto de partida deste processo, pois é o momento em que o chumbo interior é percebido pela primeira vez. A alquimia espiritual significa fundir esse chumbo com a consciência e evoluir para uma existência dourada. E esta jornada não é fácil. Requer passar pelo fogo, dissolver, arder e renascer. O primeiro estágio da transformação espiritual começa com a não negação da dor. Nesta altura, a pessoa aprende a observar os efeitos da dor sobre si, a permanecer em vez de fugir e a dar sentido ao que sente. Este estágio, a que Jung chama nigredo, é conhecido como a noite escura na alquimia. Aqui o indivíduo sente-se fragmentado, desorientado e sem solução. No entanto, esta escuridão é indispensável para a transformação, porque a verdadeira
Mudança começa com o colapso do que existe. O antigo eu dissolve-se porque já não funciona. A incerteza prevalece porque o novo eu ainda não se formou. Embora este estágio intermédio possa parecer um vazio espiritual, contém um enorme potencial. Assim como uma semente apodrece e começa a brotar sob o solo, o indivíduo experimenta aqui uma transformação invisível. O estágio seguinte no processo alquímico é o albedo, ou purificação. Nesta fase, o indivíduo começa a reconciliar-se com aspectos de si mesmo que não tinha aceitado anteriormente. Após o confronto com a sombra, as contradições internas já não são inimigas, mas uma fonte de sabedoria. O significado que emerge da dor transforma-se em insight e o indivíduo começa a perceber-se da sua própria natureza espiritual claramente pela primeira vez. Isto não é apenas consciência, é também o nascimento da aceitação e da integração. Segundo Jung, a alma, cozida pelo fogo purificador da alquimia, começa agora a equilibrar as suas próprias tensões internas. Ela não é apenas escura, nem apenas clara. Ganha uma nova integridade nascida da união das duas, e esta é a base do verdadeiro poder espiritual. O estágio final é chamado de rubedo, vermelhidão, completude. Aqui o indivíduo começa a ver não só a si próprio, mas também a vida com outros olhos. A dor já não é uma ameaça, mas um transformador. A pessoa aprendeu a aprofundar as camadas da sua alma e a extrair de lá novos significados a cada dificuldade que enfrenta. Este estágio é o ponto culminante do processo a que Jung chama individuação. A individuação é a pessoa encontrar a sua própria essência, vivendo a sua identidade única e refletindo a sua integridade interior para o mundo exterior. A pessoa já não depende de aprovações externas, porque descobriu o seu centro interior. A transformação espiritual não se cura apenas a si própria, torna-se também uma fonte de luz que inspira os outros. Este modelo de transformação que Jung propõe através da alquimia é um mapa para a pessoa moderna. O ciclo da dor emocional representa apenas o ponto de partida neste mapa. A verdadeira viagem começa com a descoberta do potencial alquímico escondido nesta dor. E cada indivíduo que ousa embarcar nesta viagem já transporta consigo o fogo interior, que pode transformar o seu próprio chumbo em ouro. 6. Do princípio espiritual, aceitação e integração. Um dos limiares mais críticos na viagem de transformação interior de Carl Jung está incorporado no conceito de aceitação. A aceitação não é submissão passiva, como muitas vezes é mal compreendida. É a capacidade de reconhecer o que foi vivido tal como é, com profunda consciência, e de existir com isso. Na compreensão de Jung, esta aceitação não se dirige apenas aos acontecimentos exteriores, mas também ao próprio mundo interior do indivíduo. É uma aprovação interior para as emoções que estão na origem da dor, dos desejos escondidos, da raiva reprimida, das vulnerabilidades ou das feridas cobertas de vergonha. Esta aprovação não visa glorificá-las, é reconhecer que já não são inimigas que precisam de ser combatidas. Esta compreensão abre as portas ao princípio espiritual, que constitui a base da cura e da transformação espiritual, nomeadamente a aceitação e integração. Tudo o que não pode ser aceite permanece na sombra. E todo o elemento que permanece na sombra destrói a integridade espiritual do indivíduo. Esta verdade interior que Jung revela com o arquétipo da sombra inclui os lados obscuros que a maioria das pessoas esconde até de si próprias. No entanto, uma pessoa não é composta apenas pelos seus lados positivos. A verdadeira individuação requer a compreensão de que se é um ser humano em todos os seus aspectos, sublime e primitivo, amoroso e agressivo, e a capacidade de fundir esses opostos num único caldeirão. É aqui que entra em jogo a aceitação. Quando uma pessoa confronta e aceita os aspectos de si própria que não gosta, condena ou reprime, inicia-se uma integração interior. Esta integração é um processo de paz. É a alma a apertar as mãos das partes com as quais se debate há muito tempo. E esta paz é a pré-condição para a liberdade espiritual do indivíduo. A integração é a fase seguinte da aceitação. Agora,
O eu fragmentado começa a reunir-se num único centro. As contradições internas reorganizam-se como aspectos que se complementam e não como aspectos conflituantes. A pessoa compreende que não precisa de rejeitar outro aspecto para ser algo. O amor e a raiva, a força e a fragilidade, a fé e a dúvida podem existir ao mesmo tempo. E esta unidade é fiel à verdade da alma. Jung chama a este processo individualização. É a pessoa entrar em contato completo com a sua própria essência e demonstrar a coragem de ser ela própria. Diga o que disser o mundo exterior, o indivíduo vive de acordo com a sua bússola interior. Isto é conquistar um centro espiritual. Porque um eu integrado possui um equilíbrio interno inabalável, mesmo no meio do caos externo. A aceitação e a integração como princípio espiritual não são apenas uma capacidade psicológica, são também um estado de maturidade espiritual. A pessoa já não se rotula como boa ou má. Em vez disso, sente que está completa. Porque o propósito da alma humana não é ser perfeita, mas sim ser completa. E esta totalidade é possível ao abraçar todos os aspectos sem excluir nenhuma parte. A aceitação e a integração são uma ação interior profunda que visa compreender a dor, iluminar as trevas e viver com toda a riqueza do ser humano. Na filosofia de Jung, este princípio é a chave tanto para a libertação pessoal como para a cura espiritual coletiva. Para cada indivíduo que deseja quebrar o ciclo de dor emocional, este princípio não é apenas um guia, é também a pedra basilar da evolução espiritual. 7. O renascimento. O renascimento não é apenas uma metáfora no sistema psicológico e espiritual de Carl Jung, é o objetivo final de todos os processos internos humanos. No entanto, este nascimento representa uma ruptura existencial muito mais profunda, dolorosa e significativa do que um evento biológico. Segundo Jung, o verdadeiro nascimento do indivíduo não se completa com a vinda ao mundo uma vez. A alma necessita de um segundo nascimento para descobrir a sua própria essência e se estabelecer no seu próprio centro, libertando-se dos padrões das condições exteriores. Este renascimento ocorre após a dor, a escuridão, o confronto, a integração e, finalmente, a aceitação. Por outras palavras, a pessoa primeiro dissolve-se, depois é reconstruída. Mas este novo ser não é uma cópia do antigo, mas a personificação de um todo consciente. Nesta fase, o indivíduo está livre dos fardos do antigo eu. Traumas, repressões, negações e armaduras destinadas a proteger-se dão lugar a uma postura interna profundamente enraizada. Nesta altura, a dor deixa de ser o inimigo. É vista como a pedra basilar da transformação. O processo a que Jung chama individuação completa-se aqui. A pessoa começa a viver uma identidade que está em consonância com a sua essência interior e não com os papéis que assume no mundo externo. Agora, para além de ser mãe, funcionária ou cidadã, é alguém que entrou em contato com um centro espiritual e interiorizou a sua própria verdade. Este nascimento é também o prenúncio de uma nova perspectiva. Agora, a vida já não é um esforço para alcançar algo, para ter sucesso ou para ser amada pelos outros. Torna-se a arte de manter um equilíbrio estabelecido no seu próprio mundo interior. Uma pessoa pode parecer a mesma por fora, mas o seu ser interior começou a operar com uma vibração completamente diferente. Um indivíduo renascido já não tem medo da sua própria escuridão, porque cresceu e amadureceu ali. Após um processo em que confrontou as suas sombras, transformou a sua dor e integrou os seus aspectos reprimidos, compreendeu agora o valor de ser real, e não apenas bom. Este despertar espiritual proporciona não só paz pessoal, também traz um contributo universal. Jung defende que a iluminação de cada indivíduo sobre a sua própria escuridão terá também um efeito no inconsciente coletivo. Por outras palavras, a quebra do ciclo de dor que um indivíduo tem dentro de si contribui para que o espírito humano se torne mais completo. Portanto, o renascimento não é apenas uma vitória pessoal, é também parte de uma evolução coletiva. Nesta fase em que o indivíduo renasce,
a sua perspectiva sobre as dificuldades que encontra na vida também se altera radicalmente. Os problemas já não existem para o destruir, mas para o transformar. A dor já não é uma ameaça a evitar, mas sim uma oportunidade de crescimento. A pessoa já não é uma figura passiva na vida, mas um participante consciente. Esta participação é moldada não pela tentativa de mudar os outros, mas por se tornar luz com a sua própria existência. Nas palavras de Jung, uma pessoa que deseja iluminar o mundo exterior deve primeiro iluminar a sua própria escuridão interior. O que ele quer dizer com isto é o quão valioso é o renascimento espiritual, não só para o indivíduo, mas para toda a humanidade. E assim, a viagem, que começa com o ciclo de dor emocional, completa-se com o renascimento da alma. Mas esta conclusão não é um fim, é um começo interior. A pessoa já não está apenas viva, ela uniu a sua consciência, alma e coração na mesma linha. Esta união trouxe um sentido mais profundo, uma existência mais tranquila e um amor mais verdadeiro à vida. Nos ensinamentos de Jung, este nascimento é o reencontro da alma com o seu próprio lar. E talvez toda a dor estivesse lá para nos mostrar o caminho de regresso a esta casa. Porque cada ruptura é uma semente plantada para a alma se dar à luz numa nova forma. Neste vídeo, falamos sobre o princípio espiritual que quebra o ciclo da dor emocional, segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus e até ao próximo vídeo. Obrigado.